Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Universidade Financeira. E antes da gente começar esse vídeo, eu quero dizer que o que motivou esse vídeo foi uma dúvida colocada lá no grupo da Universidade Financeira no Facebook, é um grupo privado, mas você pode fazer parte desse grupo procurando o link aqui na descrição, tá? Nesse grupo, eu acabei de colocar lá também, acabei de gravar isso, por isso que vai estar com a mesma roupa, uma explicação do porquê que eu não tenho gravado mais vídeo com tanta frequência. Você deve entender, né? Eu tenho essa cara de novo, eu sou novo mesmo, e eu aceitei um desafio grande, mas enfim, eu não vou gastar tempo desse vídeo explicando sobre o que aconteceu. Eu vou colocar lá nesse grupo, na verdade eu já coloquei lá nesse grupo. Você pode entrar nesse grupo e ver não só as dúvidas que as pessoas postam, as minhas respostas, as respostas de outras pessoas, e também o dia a dia da Universidade Financeira, não com tanta frequência. Você vai entender por que quando você entrar lá no grupo, tá ok? Então, procura o link aqui na descrição. Bom, o vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre alocação de ativo. O que eu acho sobre a alocação de ativo? A alocação de ativo funciona? É bom? Você deve fazer alocação de ativo? Para começar, eu quero dizer que a alocação de ativo ela é uma estratégia de investimento dentro do campo da diversificação. Então, para a gente começar a falar se é bom ou se é ruim, eu separo o time diversificação e o time, como é que eu posso dizer isso? Um único investimento, talvez. Então, primeira coisa que você precisa entender: você é do time diversificação ou você é do time que investe em uma coisa de cada vez? Ou então começa a investir em uma coisa, depois só investe em outra quando você tem essa daqui bem montada? Se você é do time que investe em uma coisa de cada vez, talvez esse vídeo ou a alocação de ativos não seja para você, mas eu aconselho que você assista até o final, tá ok? Se você é do time diversificação, assiste esse vídeo até o final, porque a alocação de ativos faz parte desse campo, que é a diversificação. Diversificação, como o nome já diz, é você investir em mais de um lugar ao mesmo tempo, diversificação dos investimentos, no caso. A alocação de ativo é uma estratégia na diversificação quando ela pega a diversificação e ela diz exatamente como a sua carteira de investimentos deve ser composta. A alocação de ativos, ela não restringe o número de ativos. Aí vai depender de qual estratégia dentro da estratégia de alocação de ativos você vai utilizar. Então, antes de a gente começar a falar dos pormenores, eu quero que a gente pegue do campo macro e vá até o campo micro, beleza? Então vamos pegar aqui. Investimento é o macro. Depois você tem, dentro de investimentos, quantos investimentos você vai fazer? Vão ser vários ao mesmo tempo ou vai ser um de cada vez? Vários ao mesmo tempo? Diversificação. Então você tem investimento, diversificação. Dentro da diversificação você tem diversas estratégias, quando uma delas é a alocação de ativos, e dentro da alocação de ativos você tem outras estratégias menores. Eu não vou me propor a passar para você todas as estratégias menores. A gente vai dar uma pincelada em algumas para você poder entender o conceito e depois eu vou te indicar algo, ok? Que você pode lançar a mão caso você queira aprender de forma gratuita ou então de forma paga. Mas calma, fica bem tranquilo que esse vídeo vai servir bastante para você entender a alocação de ativos, saber se é para você ou não e quais são os próximos passos que você tem que dar para poder realizar uma alocação de ativos bem feita, beleza? Bom, continuando aqui a minha explicação, a alocação de ativos, então, é uma estratégia de diversificação e dentro dela tem diversas pequenas estratégias. Essas estratégias pequenas, aí sim, elas vão dizer, de acordo com algumas variáveis, qual é a melhor forma de você alocar os seus ativos. Mas, Pedro, o que é alocar os seus ativos? Alocar os seus ativos é distribuir a sua renda entre vários ativos que compõem ou que comporão ou que como é que compõe no futuro? Deixa aí no comentário, porque essa aí eu vou deixar passar, tá ok? Mas enfim, diversos ativos que vão compor a sua carteira, beleza? Então, a alocação de ativo ela vai distribuir a sua renda nesses ativos que compõem ou que vão ou que irão compor a sua carteira. Então, a primeira coisa que você tem que ter é uma renda para investir. É interessante você pensar: Pedro, eu tenho R$ 50 para investir por mês. Cara, então esquece a alocação de ativo agora, beleza? Pedro, eu tenho R$ 1.000 para investir por mês. Até dá para fazer uma diversificação, mas eu não olharia essa diversificação como alocação de ativos. Por que, Pedro, com R$ 1.000 você não olha como uma alocação de ativos, mas olha como diversificação? Porque eu acredito que você vai poder fazer até uma diversificação, só que uma diversificação dentro do mesmo ativo. Entenda bem, eu estou falando de ativo aqui, quando eu quero dizer ativo, eu estou dizendo categoria de ativo, tá? A categoria tesouro direto, ou seja, título público, a categoria ações, a categoria opções, a categoria moeda cambial, a categoria commodity. Eu estou usando ativo
como categoria de ativo, tranquilo? Então, quando você tem R$ 1.000, você não pode comprar um lote de ações, ou é muito difícil você comprar um lote de uma ação boa, uma ação que vai valorizar, a não ser que você pegue uma pechincha, venda no intraday, enfim, eu estou dizendo, eu estou generalizando, beleza? Você não vai conseguir comprar uma boa quantidade de ações e uma boa quantidade de um outro ativo, ou de outra categoria de ativo. É mais complicado. Então, quando eu digo para você que com R$ 50 você nem pensa em diversificação, eu estou falando sério. Quando eu digo para você que em R$ 1.000 você pode pensar em diversificação, mas não pensa ainda em alocação de ativo, eu também estou falando sério. Por quê? Porque você não tem budget, você não tem orçamento para você poder investir em diversos lugares. Um investimento, como é que eu posso dizer? Um investimento onde vai trazer um volume que vai te trazer uma recompensa, um resultado interessante. Com R$ 1.000, eu ainda aconselho que você invista em um tipo de investimento apenas. Tá? Agora, se você tem a partir de R$ 5.000, já dá para você pensar em algumas estratégias de alocação de ativo, com o que eu sugiro. Não estou dizendo que isso é uma regra, tá ok? Com R$ 100 você pode comprar no mercado fracionário de ação, no mercado de título público e eu acho que é só. Mas, enfim, você tem como comprar pouquinho em pouquinho. Mas eu não recomendo isso. Bom, voltando para os 5 mil. Nos R$ 5.000, você já tem como pensar numa alocação de ativos, só que o que eu recomendo? Eu recomendo duas categorias, beleza? Eu não recomendo que você diversifique a mais do que duas categorias com R$ 5.000, porque eu acho que você não vai ter como fazer um volume legal. Acima de R$ 10.000 para cima, aí tudo bem, você já pode entrar em três categorias, etc., com um volume. Lembrando, isso é minha opinião pessoal, não é uma regra, não estou te dizendo para fazer isso, não estou te pedindo para fazer isso, não estou impondo que você faça isso. Estou apenas dizendo que com um volume satisfatório para trazer resultado para você, é muito mais interessante que você, como eu estava dizendo, diversifique quando você tiver um budget, um orçamento bom para isso e multiplique essa alocação ou pulverize mais os seus ativos quando você tiver mais dinheiro para fazer isso, beleza? Pedro, como é que funciona mais ou menos a alocação de ativo? Você disse para mim que era pulverizar, né, distribuir a minha renda em diversas categorias de investimentos diferentes, em diversos produtos de investimentos diferentes. Mas você também disse que tinha algumas variáveis. Eu disse que tem algumas variáveis. Quais são essas variáveis? As variáveis que eu trouxe para você são duas, tá? Duas mais ou menos. Primeiro, em porcentagem, ou seja, em total, aí você vai ter diversos especialistas falando de alocação de ativo como uma pizza, beleza? Imagina uma pizza, tá? Se eu cortar metade da pizza, a gente tem 50% da pizza para um lado, 50% da pizza para o outro lado, né? Se eu, então, quiser fazer uma alocação de ativo 50%, eu pego 50% do meu budget, do meu orçamento, invisto num determinado produto de investimento e outros 50% eu invisto em outro produto de investimento. Normalmente, como é que é feita essa separação do total? Essa variável do total ela é feita de acordo com a sua aptidão ao risco. Pedro, o que é aptidão ao risco? Você já ouviu falar em conservado, moderado ou agressivo? São exatamente essas três. Você se encaixa em uma delas, ok? Eu não sei até que ponto os testes que você fez são satisfatórios, até que ponto não são, mas eu recomendo que você faça algum para você poder se conhecer um pouco melhor nessa questão. Então você se encaixa ou no conservador, ou no moderado, ou no agressivo. Dessa forma, você entende mais o quanto o seu investimento vai ter que ter de investimentos conservadores e moderados, que normalmente são a renda fixa, e, se você for um pouco mais agressivo, o quanto eles vão ter que ter de renda variável. Então, vou dar um exemplo para você aqui. Vamos supor que você é um conservador. O que a alocação de ativos te falaria? Tenha maior porcentagem dos seus investimentos em renda fixa e menor porcentagem dos seus investimentos em renda variável. Isso é a estratégia de alocação de ativos que vai segmentar, ou que vai dividir, distribuir os seus investimentos de acordo com o total. Ou seja, uma porcentagem X vai para a renda fixa, a outra porcentagem X, a porcentagem Y vai para a renda variável. Estou dando um exemplo. Então, quanto mais agressivo, mais renda variável tem. Quanto menos agressivo, ou seja, quanto mais conservador, menos renda variável tem, mais renda fixa tem. Beleza? Se você não entendeu,
volta, clica aqui nessa linha vermelha que está aqui embaixo, volta para você poder ouvir esse trecho novamente. Continuando aqui, existe uma outra forma, que existem diversas, tá? Mas existe mais uma outra forma que eu vou passar aqui nesse vídeo para a gente poder se encaminhar para o final desse vídeo. A outra forma não é pelo total de investimento que você vai ter na sua carteira. A outra forma é pela sua idade. Olha que interessante, é pela sua idade. Por quê? Porque se você é mais novo, você tem mais tempo para recuperar uma má decisão financeira ou uma má decisão de investimento ou um mau resultado que venha a acontecer. Dessa forma, quando você é mais novo, você tem mais tempo e você pode correr mais riscos. Quando você é mais velho, ou então mais antigo, ou mais antiga, eu não sei como passar isso de uma forma mais carinhosa, mas você tem menos aptidão ao risco. Por quê? Porque você tem mais responsabilidades, porque você tem menos tempo para consertar um mau resultado e você não tem tanto tempo assim para errar, ou então para correr riscos. Você não pode se dar o luxo de correr tanto risco. Claro, isso não diz que a pessoa que passou de X anos não pode investir em renda variável ou tem que investir obrigatoriamente em renda fixa. Não, eu conheço um monte de gente que já passou já está descendo a ladeira, beleza? Eu não sei se isso sou agressivo para você, espero que não, mas eu conheço um monte de amigos meus, familiares que estão descendo a ladeira e que têm perfil agressivo e que fazem fortuna, perdem fortuna, mas fazem fortuna. De outra forma, eu conheço um monte de jovem que parece velho na hora de investir, ou parece antigo na hora de investir, sem querer, não estou falando no sentido pejorativo, ok? Só estou falando, parece muito conservador para a idade. Eu sou conservador, ninguém gosta de perder dinheiro, tá? Ninguém gosta de perder dinheiro. Eu sou conservador, mas eu entendo que eu sou conservador, mas eu tenho 23 anos. Se eu tenho 23 anos, na verdade eu vou fazer 23 anos daqui a pouco, eu espero que você me dê os parabéns, mas se eu tenho 23 anos, eu espero de verdade que eu invista agressivamente, ainda que eu não goste de perder dinheiro, ok? Então, de acordo com a sua idade, o seu perfil, ou seja, a sua carteira de investimento vai ser alocada, os seus ativos vão ser alocados de uma forma mais agressiva, de uma forma mais moderada ou de uma forma mais conservadora. Então, são essas duas formas que eu resolvi trazer hoje aqui para a gente conversar. A parte totalitária, ou seja, olha, a gente vai pegar aqui de acordo com com o seu perfil de investimento e a gente vai separar o total. Vai para cá, X parte desse total vai para cá, outra parte desse total vai para lá, de acordo com o seu perfil de investimento. E a outra é de acordo com a sua idade, que vai definir o seu perfil de investimento, para que então seja definido qual é a alocação dos seus ativos. Pedro, como é que eu posso então pegar, agora que eu entendi a teoria, como é que funciona a alocação de ativo, o que é a alocação de ativo, o que dá para fazer, o que não dá para fazer com a alocação de ativo, como é que eu posso dar os primeiros passos, como é que eu posso começar? Eu sempre digo que existem duas formas de você começar a investir. Né? Existe a forma gratuita, que é a que eu recomendo sempre, e existe a forma paga, que é a que eu recomendo para quem não tem tempo. Bom, eu não vou falar de mim agora, apesar de na escola de finanças ter esse tipo de conteúdo e, bom, não diretamente, não hoje, mas vai ter esse tipo de conteúdo, mas eu não vou falar de mim agora. Por quê? Porque existe um expert disso no mercado. Antes de falar desse expert, eu vou falar da parte gratuita. A parte gratuita é para você que tem tempo e que assume a responsabilidade de encarar na internet um vasto conteúdo, tudo espalhado por aí, ok? Tudo de uma forma meio bagunçada, sem alguém regulamentando o que está sendo dito, etc. Ou seja, o seu trabalho vai ser pesquisar sobre o assunto, organizar aquilo que foi pesquisado, lembrando que você tem que tirar o que for baboseira, né? Organiza aquilo que foi pesquisado, ou estrutura a prática daquilo que foi organizado e pratica aquilo que foi estruturado na prática, beleza? Então você vai ter que pesquisar, organizar, estruturar e praticar. Tranquilo? Então, se você quer fazer isso de graça, eu indico que você faça isso com o portal do Henrique Carvalho, que é o especialista em alocação de ativo. Ele escreve muito sobre Tesouro Direto de forma gratuita. Então eu vou deixar o site dele aqui embaixo. Você clica para você quiser ver, é o primeiro link que está aqui na descrição, beleza? Eu vou deixar aqui também o site do Leandro Ávila, que também fala um pouco de alocação de ativo, não fala tanto. Eu não sei, mas existe o Pequeno Investidor. Eu não sei se o Pequeno Investidor ainda está no ar, mas na época que eu comecei a estudar sobre finanças, o Pequeno Investidor estava no ar. Vou deixar o link aqui na descrição também. Esses três sites falam bastante sobre alocação de ativos.
E os 3 sites vão tentar te vender algo que eu vou aconselhar você, se você tiver dinheiro, que você compre. E se você não tiver dinheiro e não tiver tempo, tá ok? E tiver disposição. Por quê? O que eu vou aconselhar é que você compre, se você quiser pagar para aprender alocação de ativos, lembrando, pode aprender de graça, ok? Se você quiser pagar, é o livro do Henrique Carvalho, que tem o título Alocação de Ativo. Pedro, você está recomendando isso? Você ganha alguma coisa? Sim, eu ganho alguma coisa. Porém, você ganha muito mais, ok? Porque você vai botar essa estratégia em prática. Quanto é que custa a alocação de ativos? A última vez que eu olhei, estava R$ 97. O que é o e-book Alocação de Ativos? Além dos bônus que tem, que são tantos que eu não me lembro, é um e-book que tem, sei lá, uma cacetada de páginas. Quando eu comprei o e-book, eu lembro, tinha mais de 200 páginas, ok? Falando sobre alocação de ativo, a teoria e a prática. Fora isso, existem planilhas e outras coisas que são atualizadas diariamente, que não ficam defasadas, né, e que não perdem a sua validade, onde você pode usar como ferramentas. Ali você vai aprender passo a passo como montar a sua carteira de investimento usando a alocação de ativo, ok? Lembrando que o Henrique Carvalho é a única pessoa do mercado que escreveu sobre esse assunto. Significa que ele é o melhor? Eu não posso dizer se ele é o melhor ou não, mas ele é o único, ok? Então, até que alguém escreva sobre alocação de ativo no mercado, a gente só tem o livro do Henrique Carvalho para poder indicar. É por isso que eu estou indicando esse livro para você, certo? É como se existisse um péssimo cozinheiro, ou então um cozinheiro, simplesmente um cozinheiro, que escrevesse algum livro de receita e esse livro fosse o único livro de receita. A gente tem como dizer se esse cara é bom ou ruim? Não, só quem comeu a comida dele, na verdade. Agora, é o único livro de receita que existe. Então, qual é o livro que a gente vai ler? A gente vai ler o livro desse cara, beleza? Então, fica aí a dica. Se você quiser, pesquisa sobre alocação de ativo por aí pela internet. Se você quiser conhecer o trabalho do Henrique Carvalho, clica no primeiro link desse vídeo daqui que você vai conhecer. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, entendido um pouco mais a alocação de ativo e que você tenha se sentido impelido a começar essa jornada aí e pensar sim na sua carteira, no seu portfólio, no seu patrimônio, em como você vai dividir todo o seu orçamento de acordo com cada categoria de ativos, de acordo com cada produto de investimento, tá certo? Um grande abraço e a gente se vê lá no grupo da Universidade Financeira, lá na Escola de Finanças e aonde mais a gente achar espaço aqui na internet, tá certo? Um grande abraço e até breve. Tchau, tchau.